Os castelos da Europa. No rastro da aristocracia europeia, vamos investigar o Val do Loire, em França, Baden-Württemberg, na Alemanha, o sul da Inglaterra, o Piemonte, em Itália, e os castelos à volta de Lisboa, em Portugal. O encantador Palácio da Pena. Um retiro real e um lugar de mágicas aventuras infantis. As Salinas do Tejo. Os últimos vestígios de uma tradição moribunda. Outrora os reis pagavam aos soldados com este ouro branco. O mosteiro e o Palácio de Mafra. O poder do conhecimento ainda hoje é aqui cultivado. A linha dos castelos da Extremadura vai do Palácio da Pena ao Castelo de Conde de Fadas da Serra de Sintra, passando pelo Palácio Conventual de Mafra, até ao Palácio de Queluz, perto de Lisboa. O olhar de pedra do Cristo Rei observa o coração da província costeira da Extremadura. Lisboa, a rainha do Tejo. Outrora sede da monarquia e capital de metade do globo. Os governantes deixavam as suas margens apenas em busca de climas mais frescos. Dirigiam-se para a Serra de Sintra, retiro de verão da realeza nos últimos 800 anos. Empoleirado no topo da Serra de Sintra há 170 anos, encontra-se o Palácio da Pena, o castelo de Neuschwanstein português, mágica mistura de romantismo alemão e inúmeros estilos arquitetónicos construído sobre as ruínas de um mosteiro medieval. Mas o campanário não é o único lugar onde o tempo parou. O palácio oferecia ao rei Fernando II uma fuga à realidade. Para o jovem Joaquim Diogo, era um recreio encantado e cheio de aventuras. Desde muito cedo, o filho do zelador do castelo explorou o palácio de Conde de Fadas, brincando nos claustros do antigo mosteiro. Fiquei muito curioso e queria todos os momentos ir ver cada sala por si, porque cada uma sala despertava curiosidade mais. Tudo isso me impressionava, de maneira diferente, que não é o que nós usamos em casa, não é? No fundo, um pacifista, mais artista do que rei, Fernando II da Casa de Saxe-Coburgo e Gotha adorava pintura. Retirava-se para o estúdio do seu palácio e dedicava-se às suas ninfas. Em criança, Diogo também pôs os olhos neste quarto. Não me senti bem quando estava com o meu pai, com a presença dele, para ver as mulheres nuas. Senti-me muito, muito envergonhado mesmo. Mas tive curiosidade em depois sozinho ir eu ver. Cada quarto tinha a sua própria coleção de curiosidades, como a Sala Verde, mobiliário francês, feito de levíssimo papier-mâché com embutidos de madrepérola. O pai contou-lhe os segredos do castelo e mostrou-lhe
portas invisíveis escondidas nas paredes e complexas gavetas secretas na escrivaninha do rei. O vistoso Palácio da Pena. A atração turística de Sintra. Em pequeno, Joaquim aproveitou ao máximo as brincadeiras pelo palácio. Gostava muito de fazer as minhas partidas aos adultos e aos visitantes que passeavam por este palácio. Desde esconder-me atrás dos cortinados e pegar sustos, esconder-me debaixo das mesas. Tudo o que era de malandrice eu gostava muito de fazer e ainda hoje gosto. Mas as suas diabruras nem sempre passaram despercebidas. Até pregava partidas aos guardas do castelo, fixando-lhes os sapatos. Com cola. O Palácio da Pena tornava-se, então, por breves momentos, o Palácio da Mágoa para Joaquim. A costa de Sintra. O Cabo da Roca marca o ponto mais ocidental da Europa. O cabo eleva-se 165 metros acima do Oceano Atlântico. Empoleirado na sua colina, um farol com 240 anos. E é também nesta zona que se encontra a região vinícola de Colares, a mais pequena do país. Cultivada sob os auspícios dos reis portugueses, esta é a casta de uvas mais antiga da Europa. A uva Ramisco, que remonta ao século XVIII. 15 viticultores olham por esta antiga vinha. A colheita ocorre num único dia. O sol e o mar queimam tudo o que cresce nas dunas, exceto maçãs e uvas. Há séculos que se protege da mesma forma esta uva rara. Paliçadas de cana seca afastam os salgados ventos marítimos. A natureza ajudou a proteger as uvas em 1865, o pior ano na história da produção vinícola. Uma epidemia de filoxera vinda da América assolou as vinhas da Europa. As dunas de Colares mantiveram a destruidora peste à distância. Bem como a espantosa profundidade das raízes da vinha, que chegam a atingir 8 metros. A uva Ramisco de Colares mantém-se inalterada há 200 anos, sem recurso a porta-enxertos. Redescobertas e cultivadas por pai e filho da família Baeta. Na sua adega, que remonta a 1808, engarrafam esta iguaria rara. Herdarem este legado na fase avançada da vida ajudou-os a descobrir as alegrias do vinho. Um vinho muito estranho. À primeira vista não gostei, mas depois de estar no copo durante algum tempo, voltei a provar e ele já me agradou mais. O seu tesouro, 30 mil garrafas de vinho de entre 1931 e 1965. O segredo da Ramisco. Um longo processo de envelhecimento, 1 ano em cascos de carvalho, 5 em cascos de madeira tropical e 18 meses em garrafa.
Só então o vinho está pronto para ser apreciado. É pérola da casa porque é um mimo, esta adega é um mimo. Sempre que nós fazemos uma festa de família em casa, nós abrimos o ramisco de 1934, à hora do almoço, e bebemos-lo ao lanche. E tinha serviços com fartura, inclusive vendia para o João Galito. Chamam-lhe o mais francês dos vinhos portugueses. Consta que o rei chegava a importar as videiras. Depressa se tornou parte da vida da corte em todo o mundo, sendo vendido ao Brasil, à África e à Índia. Hoje este vinho raro é um luxo, apenas conhecido pelos verdadeiros especialistas. Na realidade, não é com o ramisco que nós conseguimos ganhar algum dinheiro. Mas, enquanto tivermos possibilidades de manter o ramisco, para nós é um prazer muito grande vender ramisco e dar a conhecer a muitas pessoas a qualidade do ramisco. Um pouco mais para o interior. O Palácio Nacional de Mafra. 1.200 quartos. 5.200 portas, 2.500 janelas e 154 grandes escadarias são o testemunho da megalomania real. Dom João V não se poupou a despesas no palácio conventual. Os monges convenceram-no a construir o complexo, prometendo-lhe o herdeiro ao trono que tanto desejava. Pediram apenas, em troca, a construção de um mosteiro. O rei ficou exultante, mesmo quando, afinal, acabou por nascer uma menina. 45.000 trabalhadores, 7.000 soldados e o ouro do Brasil ajudaram a criar uma grande mostra do poder real em honra do monarca e dos monges franciscanos. O que fora concebido como convento para 13 frades capuchinhos transformou-se num mosteiro para 330 monges, com um tesouro de conhecimento hoje a cargo de Teresa Amaral. O reino de Teresa, 40.000 livros oriundos de todo o planeta. Conhecimento reunido durante mais de 1.600 anos. E sempre tive como objetivo de vida vir trabalhar para esta biblioteca. Portanto, acabei por realizar esse mesmo sonho. Leio durante todo o dia nesta biblioteca e em casa continuo a ler à noite. Tenho sempre muitos livros na mesa de cabeceira. Artigos preciosos, encadernados em couro e cortiça, da ciência à religião, da astronomia à física. Primeiras edições de trabalhos de Horácio, César e Cícero. Teresa Amaral gosta de um livro em particular. Remonta a 1583, quando as frotas portuguesas partiram à descoberta do mundo. Os seus monstros marinhos e criaturas mágicas mostram um universo mítico e desconhecido. O Atlas de Abraão Ortelius.
sou uma sonhadora, vivo nesse tal mundo da lua e navego, e a biblioteca acaba por ser um local ótimo onde eu posso fazer essa navegação em termos de pensamento. Água e pincel bastam para remover o constante pó. As prateleiras de madeira regulam os níveis de umidade. De 2 em 2 meses, com apenas um ligeiro sopro e um movimento de mãos, Teresa dá nova vida a estas relíquias. Um livro, um amigo, algo que me pode acompanhar nos momentos alegres, outros nos momentos mais tristes. É sempre algo que eu protejo porque é realmente um amigo. A noite chega e dá-se a rendição da guarda. Há séculos que os morcegos penetram pelas janelas. Os próprios monges já apreciavam a sua presença porque os morcegos afastam os insetos das bibliotecas e dos livros. Não tenho problemas de coexistir com os morcegos. Eles desenvolvem o papel deles. Gosto que eles aqui estejam e são nossos amigos. E gostamos os dois deste mesmo espaço. Eu durante o dia, eles à noite. A Basílica de Mafra. As suas 2 torres acolhem 104 sinos de bronze fundido em Antuérpia. A maior coleção de carrilhões do mundo em ambas as torres. Um para os minutos, outro para as horas. O vasto sótão do palácio costumava alojar criados e monges. Ele gostava de brincar na basílica em criança e de observar o pai a trabalhar como sineiro oficial do palácio. Francisco Gato, comandante de aviões e ele próprio um dedicado carrilhonista. Uma paixão que durante muito tempo lhe pareceu um sonho intangível. O meu pai não deixava de qualquer carrilhão. Eu sentava-me ao lado dele naquele banco, não é? E quando eu ia lá tentar para mexer nas teclas, dava-me uma sapatada com a mão para não deixar de qualquer, porque é natural. Ouvia-se cá fora, não é? Na sala dos donatos, onde antigamente lacaios olhavam pelos sinos e relógios, ainda hoje se encontra o órgão do seu pai, descartado e deixado ao abandono. Outrora estava ligado aos sinos por cabos e alavancas. Música para marcar os minutos fazia-se então ouvir a partir da Torre Norte. O tambor mecânico do órgão que costumava soltar diferentes melodias dos pássaros de Mafra. Uma magnífica obra-prima do barroco à espera de ser trazida de volta à vida, tal como aconteceu na inauguração do palácio em 1730. Sim, claro. Eu, aliás, assisti à degradação do Reino de Mafra. Mas eu estou a sangrar por dentro e por fora. Na carteira da escola costumava pressionar teclas imaginárias. Como sineiro compôs mais de 60 peças, sobretudo de música clássica. Os seus pés e punhos atingem as notas, colocando em movimento 217 toneladas de bronze em cada uma das torres.
Eu, com todo o calcarrão lá em cima, na torre, esquece-me tudo. Se eu, por exemplo, estou doente, deixo de estar doente, porque todo o calcarrão de Mafra e acabou. Francisco Gato dedicou uma peça aos seus concidadãos de Mafra e ao amor que nutre pelo carrilhão do rei Dom João V. Mas tocar carrilhão tem os seus perigos. Durante séculos, sinos mal fundidos e sons dissonantes levaram sineiros torturados a saltar literalmente para a morte. Se atiraram da torre abaixo. Este é o contrário. Faz as pessoas vir cá acima. Portanto, é um carrilhão pesado, mas muito mavioso. O Porto do Restelo, em Lisboa. Da noite para o dia, toda a nobreza de Portugal fugiu para o Brasil, a partir daqui, em 1860, a fim de escapar a Napoleão. Visível a milhas, o Cristo Rei. Desde 1959 que guarda Lisboa. O Porto de Cacilhas. Fundeado em doca seca está o derradeiro orgulho de um rei pacifista. A fragata Dom Fernando II e Glória. O último grande vaso de guerra português. Navegou pela rota da Índia até Goa, o lendário caminho marítimo descoberto por Vasco da Gama. Construído com teca num estaleiro de Damão, antiga colónia portuguesa na Índia. Ainda hoje pertence à Marinha de Guerra. O comandante José António de Oliveira Rocha e Abreu. Eu gosto da fragata no seu todo. De facto, posso dizer que esta é talvez uma das grandes paixões da minha vida, porque sinto a fragata um pouco também como minha. Foi um dos mais formidáveis vasos de guerra da sua época. Equipado com 50 canhões, durante 33 anos percorreu mais de 100 mil milhas. O equivalente a 5 viagens à volta do mundo. Os dias áureos da fragata chegaram então ao fim. Em 1963, o incêndio selou o seu destino. Durante décadas, os seus destroços definharam no Rio Tejo, até que se decidiu restaurá-lo e devolvê-lo à sua velha glória. O navio tinha 145 tripulantes. Podia acomodar até 600 passageiros. E a viagem de Lisboa a Goa durava 3 meses sem escalas. As pranchas eram de um vermelho escuro e brilhante, a fim de esconder o sangue dos feridos. Porém, o vaso de guerra nunca participou em batalhas. A fragata também integra a biografia do comandante Rocha e Abreu. Está ligada à sua família desde os tempos da monarquia.
Os documentos e o anel de brasão do avô, adornado com as cores reais, moldaram a sua forma de encarar a vida. De facto, o meu avô era um monárquico perfeitamente assumido, que lutou pela restauração da monarquia em Portugal. Tornei-me monárquico. Tem muito de emoção, tem muito de sentimento, mas também tem muito de racional. A glória da última fragata real. Uma história que José António adora contar aos jovens e aos menos jovens. O seu navio nunca mais há de navegar, mas isso não lhe faz esmorecer a alegria, desde que possa continuar a prestar serviço na fragata real. Sem dúvida que tenho muito orgulho. Por vezes as pessoas ficam muito saturadas por permanecerem muito tempo no sítio onde se encontram. Neste caso, não. Ponte 25 de Abril. Estende-se por 3.200 metros sobre o Tejo. Aqueduto das Águas Livres. Sobreviveu ileso ao terremoto de Lisboa em 1755. Tal como o Palácio dos Marqueses de Fronteira, construído ao estilo do Renascimento português. Aqui mora o 11º Marquês de Fronteira. Na Sala das Batalhas, azulejos representam os conflitos entre Portugal e a Espanha. Uma obra-prima poética impera no jardim. Um frondoso labirinto de estátuas alegóricas e extravagantes painéis de azulejos. Os azulejos são como espelhos, representando mulheres entre grupos de homens em lazer. Bem como mulheres mascaradas no jogo. No início, um pavilhão de caça. Depois, palácio de recreio. A casa e o jardim têm sido a principal residência da família desde o grande terremoto. Eu sou pouco frequentador do jardim e cada vez tenho mais dificuldade de mobilidade, menos mobilidade, e portanto já há anos que não vou até ao jardim. Esta paisagem quebra a magia do passado. Durante 300 anos, esta joia situou-se às portas da cidade. Agora, a capital aproxima-se cada vez mais, ameaçando este paraíso tranquilo. Aqui o tempo é que manda. Os seus ciclos determinam a aparência do jardim e a sua patina. As estátuas racham-se e desmoronam-se, enquanto a natureza segue o seu curso. O novo está adaptado para se misturar com o antigo. Como estas colunas cobertas de coloridos líquenes, são até cultivados com recurso a iogurte e água açucarada. Eu costumo dizer que a luta contra o tempo é uma luta à partida que nós já sabemos que está perdida. O que se pode é reduzir a velocidade de passagem do tempo. Na Casa do Fresco, outro segredo incrustado entre conchas e vidro. Um resplandecente serviço de porcelana, usado pelo próprio rei para marcar a inauguração do palácio e a secular lealdade desta família à coroa.
seu destino estava traçado desde o dia em que nasceu, tanto no exterior como no interior destas paredes. Um legado ao qual poderá ser difícil escapar. Eu sentia o peso dessa tradição e do que essa tradição pedia. Eu sei que sou prisioneiro disso, de alguma maneira, mas não sinto isso como uma prisão, porque assumi isso e com isso passou a fazer parte da minha vida. O Marquês desencantou o seu nicho muito próprio. Uma atividade que também honra a memória de sua mãe. O amor pelas joias, paixão partilhada por ambos. O que é que fascina? Eu sei lá, o brilho, possivelmente. É que eu toda a vida achei que não tinha imaginação. E de repente descubro a fazer colares e é uma coisa que me surpreende, que me parou completamente surpresa. Ponte Vasco da Gama. A ponte mais comprida da Europa estende-se por 17 quilómetros através do delta do Tejo. Do outro lado do rio encontram-se verdes pastos e touros negros. E uma antiga tradição real, a tourada. A primeira arena foi encomendada para celebrar o casamento de uma princesa, em Lisboa, no ano de 1451. Concebida para receber corridas de touros com lanças, evoluiu depois para a tourada à portuguesa, ainda hoje praticada na Arena de Alcochete. Sónia Matias é a primeira cavaleira tauromáquica de Portugal. Eu, desde muito pequenina, tudo me apaixonou. O touro, o cavalo, os trajes, a música, o público. Foi um leque de coisas que me fez apaixonar por esta profissão. Outrora as corridas de touros eram reservadas aos reis e aos nobres, como se vê por estes trajes extravagantes. Casacas de veludo e seda, debruadas a ouro, com tricórnio emplumado a fazer lembrar o estilo de Luís XV. Não sendo nem aristocrata nem homem, Sónia fugiu à tradição, transformando as calças em saia-calça. A ideia de transformar este traje num traje mais feminino surgiu numa questão por que não? Porque não tinha lógica nenhuma continuar a ser tão feminina, tão vaidosa e vestir um fato que foi único e exclusivamente feito para homens. Sónia Matias estabeleceu-se firmemente no mundo masculino das touradas. Para muitas mulheres em Portugal, simboliza o facto de que tudo lhes é possível. A arena não é o local para se fazer amigos. O objetivo aqui é obter respeito e reconhecimento. Trata-se de uma competição, agora também entre os sexos. Inicialmente não me viram de muito agrado, não só pelo facto
de acharem que eu poderia tornar uma competição que os desfavorecia pelo facto de ser mulher. E realmente aconteceu muitas vezes as coisas correrem melhor a mim inicialmente e eles ficavam muito aborrecidos por esse fator. A morte dos touros na arena está proibida desde o século XVIII. A batalha a cavalo, nesta praça arenosa, não é uma prova de força. Propõe-se demonstrar elegância, habilidade e coragem. Para mim o toreio é uma arte e tudo o que eu faço, não vou dizer que é indolor, mas tenho consciência que é muito menos do que as pessoas aparentam. Por isso não vou dizer que tenho pena, tenho um grande respeito, sim, um grande respeito e admiração. Touradas. Originalmente uma atividade de realeza. Para Sónia, para o irmão e a irmã, faz parte da cultura portuguesa. Até hoje. A vila de Alcochete. Uma estátua homenageia os homens das salinas próximas. Flamingos da Camargue vêm até cá para descansar na primavera e no outono e encontram alimento nas salinas. As bacias de sal refletem um vermelho enferrujado, reabastecido há séculos pelas águas do delta do Tejo. Este homem é um dos últimos salineiros de Alcochete. É o Sr. Manuel, produtor de sal. Acho tudo diferente. Eu, desde que chego à salina, parece que a minha vida é outra. Com o sal, tenho que ter paciência, nem sempre é a mesma coisa. Um dia uma coisa, outro dia outra. E com o esposo também tem que haver um bocadinho de paciência para eles não se aturar a nós e nós a ela. Costumava cozinhar todos os dias. A sua especialidade, caldeirada. Um ensopado de peixe temperado com sal da sua própria salina. Porque aqui, na Extremadura, os homens também cozinham. Os governantes de Portugal também beneficiaram com o valor deste sal. Usavam a receita para pagar a mercenários holandeses na defesa contra a Espanha. Outra tradição: os pães de sal. Formas esculpidas com água doce e sal marinho. Ofertas dos salineiros aos seus mestres. Chamava o ouro branco porque o sal nunca chegava para todos. E houve grandes fortunas feitas com o sal. Mesmo homens quaisquer vulgares, já não sei se é branco, se é ouro preto, já não é nada. O sal de Alcochete foi outrora uma mercadoria muito cobiçada no país e no exterior. Também usado para secar o tradicional bacalhau.
No fim do verão, cobertas de sal puro, as bacias formam um mar branco e brilhante. As planícies de sal seco só são enchidas com água do mar se se previr chuva, para evitar que o sal se dissolva. Um dos melhores momentos de um salineiro. A criação da pirâmide de sal. Mas o mundo do trabalho mudou e a tradicional produção de sal está a desaparecer lentamente. Estou muito triste, porque estava habituado a andar nesta vida com muita gente e hoje não. Ninguém quer mesmo esta vida. Não ser algum como eu, já muito antigo e que esteja como eu estou, não se encontra mais ninguém. O Sr. Manuel sabe que será necessário um milagre. Caso contrário, os campos de sal passarão a fazer parte do passado. A meio caminho entre Lisboa e Sintra, o Palácio Nacional de Queluz, o mini Versailles português. Usado como retiro de verão, era uma residência secundária para a família real. Mas o ar opulento e luminoso do Palácio Rococó esconde um passado sombrio. Gritos desesperados chegaram a ecoar nestas salas majestosas vindos de Dona Maria I, a primeira rainha reinante de Portugal. A religiosa monarca perdeu gradualmente o juízo. Atribui-se esse seu estado ao assassinato de uma família nobre. No palácio, Dona Maria foi obrigada a ouvir enquanto eram esquartejados, decapitados, quebrados na roda e queimados. Por fim, em 1793, os ministros portugueses declararam-na mentalmente incapaz. O seu filho, Dom João VI, tornou-se príncipe regente. Este homem é descendente de sexta geração de Dom João VI. Felipe Graciosa, alma e coração da Academia Equestre. Os famosos estábulos do Palácio de Queluz. Tal como no século XVIII, 60 garanhões devidamente arriados são aqui treinados nas artes equestres. Estes 15 cavaleiros, todos voluntários, passam aqui 3 horas diárias, apenas guiados pelo seu imenso amor à equitação. Até os uniformes de veludo vermelho se baseiam nos desenhos originais da Real Picaria, a Bíblia Equestre. Eu mantenho, não é só por ser da nobreza, primeiro porque gosto deste tipo de cavalo e deste tipo de equitação. E depois porque os cavalos são uma raça nossa e por acaso são uma raça real, porque eram os cavalos da família real. O Alter Real existe há mais de 260 anos. É uma raça lusitana, temperamental e habilidosa. Mesmo os exercícios básicos são realizados em traje de gala. É um privilégio pertencer à Escola Portuguesa de Arte Equestre
e um motivo de grande orgulho. Eu penso que, no meu caso, um é de ser português, o outro é de montar um cavalo de raça lusitana. Temos selas portuguesas, temos uma arte portuguesa. Eu penso que em relação à escola é a nossa casa, é o nosso cartão de visita. Bem como a quadrilha, um bailado efetuado por cavalos e cavaleiros. Terei alguma parte dessa época. Gosto muito da época barroca. É que, repara, nós aqui não andamos mascarados. A senhora chega aqui e tem a sensação que eu ando vestido normalmente. Os Jardins de Queluz, uma resplandecente joia rococó. As sebes estendem-se por 110 quilómetros, 500 castanheiros e olmos e 300 pirâmides de bucho e murta. Este homem entregou-se de alma e coração a este reino botânico, o jardineiro-chefe José Gardete. É possível nós perdermos emocionalmente no jardim. Sons de pássaros, a água. Uma coisa que enche a alma. E o coração sente essa forma de estar. Gosto muito de estar no jardim, de viver, de passar debaixo das árvores. Apenas 7 jardineiros tratam deste opulento jardim, todo o ano. Este terreno foi outrora o recreio da corte. O jardim foi delineado com uma extensão natural do palácio, com sebes organizadas, esferas geométricas e pirâmides. Servia de contrapartida à rotina governamental e ao protocolo da corte. O canal de azulejos também desperta a imaginação de José Gardete. Quando os portões de ferro se fechavam, enchia-se de água. Paredes interiores revestidas a azulejos decorados mostram a paixão portuguesa pela exploração e pelo divertimento. Os aristocratas deslizavam por este canal de 110 metros em pequenos barcos. À noite, archotes em forma de cornucópia dourada iluminavam o canal. Golfinhos aos saltos, macacos com castanholas, cobras a cuspir água e querubins a dançar adornam o complexo jardim de água. 27 obras de arte ao estilo rococó, importadas de Inglaterra. Sim, fazem sonhar. E depois as próprias fontes, o Neptuno, a Nereide, com as suas formas diferentes, cada uma de trabalhar, porque é aquilo que a nossa imaginação vai buscar,
o que seria, como os deuses. As fontes de chumbo são limpas da mesma maneira há 250 anos. À mão, com água e escovas. A mais sumptuosa de todas não é exceção. O Lago de Nereida, uma mítica ninfa do mar. Sempre que tratam do jardim, mantêm-se fiéis às antigas tradições, tentando preservar o espírito da realeza. Gostaria imenso, teria sido, se pudéssemos voltar no tempo, e se eu pudesse lá estar e se pudesse dar o meu contributo para, quando a família real chegasse, poderem ir ao jardim e dizerem: sim senhor, isto é um bom trabalho, e a pessoa sentir-se que efetivamente teria feito. Das águas livres. Sobreviveu ileso ao terremoto de Lisboa em 1755. Tal como o Palácio dos Marqueses de Fronteira, construído ao estilo do Renascimento português. Aqui mora o 11º Marquês de Fronteira. Na Sala das Batalhas, azulejos representam os conflitos entre Portugal e Espanha. Uma obra-prima poética impera no jardim. Um frondoso labirinto de estátuas alegóricas e extravagantes painéis de azulejos. Os azulejos são como espelhos, representando mulheres entre grupos de homens em lazer. Bem como mulheres mascaradas no jogo. No início, um pavilhão de caça. Depois, palácio de recreio. A casa e o jardim têm sido a principal residência da família desde o grande terremoto. Eu sou pouco frequentador do jardim e cada vez tenho mais dificuldade de mobilidade, menos mobilidade, e, portanto, já há anos que não vou até ao jardim. Esta paisagem quebra a magia do passado. Durante 300 anos, esta joia situou-se às portas da cidade. Agora, a capital aproxima-se cada vez mais, ameaçando este paraíso tranquilo. Aqui o tempo é que manda. Os seus ciclos determinam a aparência do jardim e a sua patina. As estátuas racham-se e desmoronam-se, enquanto a natureza segue o seu curso. O novo está adaptado para se misturar com o antigo. Como estas colunas cobertas de coloridos líquenes, são até cultivados com recurso a iogurte e água açucarada. Eu costumo dizer que a luta contra o tempo é uma luta à partida que nós já sabemos que está perdida. O que se pode é reduzir a velocidade de passagem do tempo. Na Casa do Fresco, outro segredo incrustado entre conchas e vidro. Um respiro desde o século XVIII. A batalha a cavalo, nesta praça arenosa, não é uma prova de força. Propõe-se demonstrar elegância, habilidade e coragem.
pastoreio é uma arte e tudo o que eu faço, não vou dizer que é indolor, mas tenho consciência que é muito menos do que as pessoas aparentam. Por isso não vou dizer que tenho pena, tenho um grande respeito, sim, um grande respeito e admiração. Touradas, originalmente uma atividade de realeza. Para Sónia, para o irmão e a irmã, faz parte da cultura portuguesa. Até hoje. A vila de Alcochete. Uma estátua homenageia os homens das salinas próximas. Flamingos da Camargue vêm até cá para descansar na primavera e no outono e encontram alimento nas salinas. As bacias de sal refletem um vermelho enferrujado, reabastecido há séculos pelas águas do delta do Tejo. Este homem é um dos últimos salineiros de Alcochete. É o Sr. Manuel, produtor de sal. Acho tudo diferente. Eu, desde que chego à salina, parece que a minha vida é outra. Com o sal, tenho que ter paciência, nem sempre é a mesma coisa. Num dia uma coisa, outro dia outra. E com o esposo também tem que haver um bocadinho de paciência para os não se aturar. Em 1963, o incêndio selou o seu destino. Durante décadas, os seus destroços definharam no Rio Tejo, até que se decidiu restaurá-lo e devolvê-lo à sua velha glória. O navio tinha 145 tripulantes. Podia acomodar até 600 passageiros. E a viagem de Lisboa a Goa durava 3 meses sem escalas. As pranchas eram de um vermelho escuro e brilhante, a fim de esconder o sangue dos feridos. Porém, o vaso de guerra nunca participou em batalhas. A fragata também integra a biografia do comandante Rocha e Abreu. Está ligada à sua família desde os tempos da monarquia. Os documentos e o anel de brasão do avô, adornado com as cores reais, moldaram a sua forma de encarar a vida. De facto, o meu avô era um monárquico perfeitamente assumido, que lutou pela restauração da monarquia em Portugal. Tornei-me monárquico. Tem muito de emoção, tem muito de sentimento, mas também tem muito de racional. A glória da última fragata real. Uma história que José António adora contar aos jovens e aos menos jovens. O seu navio nunca mais há de navegar, mas isso não lhe faz esmorecer a alegria, desde que possa continuar a prestar serviço na fragata real.
Sim, sem dúvida que tenho muito orgulho. Por vezes as pessoas ficam muito saturadas por permanecerem muito tempo no sítio onde se encontram. Neste caso, não. Ponte 25 de Abril. Este homem entregou-se de alma e coração a este reino botânico, o jardineiro-chefe José Gardete. É possível nós perdermos emocionalmente no jardim. Sons de pássaros, a água. Uma coisa que enche a alma. E o coração sente essa forma de estar. Gosto muito de estar no jardim, de viver, de passar debaixo das árvores. Apenas 7 jardineiros tratam deste opulento jardim, todo o ano. Este terreno foi outrora o recreio da corte. O jardim foi delineado com uma extensão natural do palácio, com sebes organizadas, esferas geométricas e pirâmides. Servia de contrapartida à rotina governamental e ao protocolo da corte. O canal de azulejos também desperta a imaginação de José Gardete. Quando os portões de ferro se fechavam, enchia-se de água. Paredes interiores revestidas a azulejos decorados mostram a paixão portuguesa pela exploração e pelo divertimento. Os aristocratas deslizavam por este canal de 110 metros em pequenos barcos. À noite, archotes em forma de cornucópia dourada iluminavam o canal. Golfinhos aos saltos, macacos com castanholas, cobras a cuspir água e querubins a dançar adornam o complexo jardim de água. 27 obras de arte ao estilo rococó, importadas de Inglaterra. Sim, fazem sonhar. E depois as próprias fontes, o Neptuno, a Nereide, com as suas formas diferentes, cada uma de trabalhar. Quando as frotas portuguesas partiram à descoberta do mundo. Os seus monstros marinhos e criaturas mágicas mostram um universo mítico e desconhecido. O Atlas de Abraão Ortelius. Eu sou uma sonhadora, vivo nesse tal mundo da lua e navego, e a biblioteca acaba por ser um local ótimo onde eu posso fazer essa navegação em termos de pensamento. Água e pincel bastam para remover o constante pó. As prateleiras de madeira regulam os níveis de umidade. De 2 em 2 meses, com apenas um ligeiro sopro e um movimento de mãos, Teresa dá nova vida a estas relíquias. Um livro, um amigo, algo que me pode acompanhar nos momentos alegres, outros nos momentos mais tristes. É sempre algo que eu protejo porque é realmente um amigo.
A noite chega e dá-se a rendição da guarda. Há séculos que os morcegos penetram pelas janelas. Os próprios monges já apreciavam a sua presença porque os morcegos afastam os insetos das bibliotecas e dos livros. Não tenho problemas de coexistir com os morcegos. Eles desenvolvem o papel deles. Gosto que eles aqui estejam e são nossos amigos. E gostamos os dois deste mesmo espaço. Eu durante o dia, eles à noite. A Basílica de Mafra. As suas 2 torres acolhem 104 sinos de bronze fundido em Antuérpia. A maior... Muito triste, porque estava habituado a andar nesta vida com muita gente e hoje não. Ninguém quer mesmo esta vida. Não ser algum como eu, já muito antigo, e que seja como eu estou, não se encontra mais ninguém. O Sr. Manuel sabe que será necessário um milagre. Caso contrário, os campos de sal passarão a fazer parte do passado. A meio caminho entre Lisboa e Sintra, o Palácio Nacional de Queluz, o mini Versailles português. Usado como retiro de verão, era uma residência secundária para a família real. Mas o ar opulento e luminoso do Palácio Rococó esconde um passado sombrio. Gritos desesperados chegaram a ecoar nestas salas majestosas vindos de Dona Maria I, a primeira rainha reinante de Portugal. A religiosa monarca perdeu gradualmente o juízo. Atribui-se esse seu estado ao assassinato de uma família nobre. No palácio, Dona Maria foi obrigada a ouvir enquanto eram esquartejados, decapitados, quebrados na roda e queimados. Por fim, em 1793, os ministros portugueses declararam-na mentalmente incapaz. O seu filho, Dom João VI, tornou-se príncipe regente. Este homem é descendente de 6ª geração de Dom João VI. Felipe Graciosa, alma e coração da Academia Equestre. Os famosos estábulos do Palácio de Queluz. Tal como no século XVIII, 60 garanhões devidamente arriados são aqui treinados nas artes equestres. Estes 15 cavaleiros, todos voluntários... Eu desde que chego à Salina, parece que a minha vida é outra. Com o sal, tenho que ter paciência, nem sempre é a mesma coisa. Num dia uma coisa, outro dia outra. E com o esposo também tem que haver um bocadinho de paciência para eles não se aturar a nós e nós a ela. Costumava cozinhar todos os dias. A sua especialidade, caldeirada.
um ensopado de peixe temperado com sal da sua própria salina. Porque aqui, na Extremadura, os homens também cozinham. Os governantes de Portugal também beneficiaram com o valor deste sal. Usavam a receita para pagar a mercenários holandeses na defesa contra a Espanha. Outra tradição: os pães de sal. Formas esculpidas com água doce e sal marinho. Ofertas dos salineiros aos seus mestres. Chamava o ouro branco porque o sal nunca chegava para todos. E houve grandes fortunas feitas com o sal. Mesmo homens quaisquer vulgares, já não sei se é branco, se é ouro preto, já não é nada. O sal de Alcochete foi outrora uma mercadoria muito cobiçada no país e no exterior. Também usado para secar o tradicional bacalhau. No fim do verão, cobertas de sal puro, as bacias formam um mar branco e brilhante. As planícies de sal seco só são enchidas com água do mar se previr chuva, para evitar que o sal se dissolva. Um dos melhores momentos de um salineiro. A criação da pirâmide de sal. Mas o mundo do trabalho mudou e a tradicional produção de sal está a desaparecer lentamente. Estou muito triste, porque estava habituado a andar nesta vida com muita gente e hoje não. Não me senti bem quando estava com o meu pai, com a presença dele, para ver as mulheres nuas. Senti-me muito, muito envergonhado mesmo. Mas tive curiosidade em depois sozinho ir ao ver. Cada quarto tinha a sua própria coleção de curiosidades, como a Sala Verde, mobiliário francês feito de levíssimo papier-mâché com embutidos de madrepérola. O pai contou-lhe os segredos do castelo e mostrou-lhe portas invisíveis escondidas nas paredes e complexas gavetas secretas na escrivaninha do rei. O vistoso Palácio da Pena. A atração turística de Sintra. Em pequeno, Joaquim aproveitou ao máximo as brincadeiras pelo palácio. Gostava muito de fazer as minhas partidas aos adultos e aos visitantes que passeavam por este palácio. Desde esconder-me atrás dos cortinados e pegar sustos, esconder-me debaixo das mesas. Tudo o que era de malandrice eu gostava muito de fazer e ainda hoje gosto. Mas as suas diabruras nem sempre passaram despercebidas. Até pregava partidas aos guardas do castelo, fixando-lhes os sapatos. Com cola. O Palácio da Pena tornava-se, então, por breves momentos, o Palácio da Mágoa para Joaquim. A costa de Sintra,
O Cabo da Roca marca o ponto mais ocidental da Europa. O cabo eleva-se 165 metros acima do Oceano Atlântico. Empoleirado na sua colina, um farol com 240 anos. E é também nesta zona que se encontra a touradas, originalmente uma atividade de realeza. Para Sónia, para o irmão e a irmã, faz parte da cultura portuguesa. Até hoje. A vila de Alcochete. Uma estátua homenageia os homens das salinas próximas. Flamingos da Camargue vêm até cá para descansar na primavera e no outono e encontram alimento nas salinas. As bacias de sal refletem um vermelho enferrujado, reabastecido há séculos pelas águas do delta do Tejo. Este homem é um dos últimos salineiros de Alcochete. É o Sr. Manuel, produtor de sal. Acho tudo diferente. Eu, desde que chego à salina, parece que a minha vida é outra. Com o sal, tenho que ter paciência, nem sempre é a mesma coisa. Um dia uma coisa, outro dia outra. E com o esposo também tem que haver um bocadinho de paciência para eles não se aturar a nós e nós a ela. Costumava cozinhar todos os dias. A sua especialidade, caldeirada. Um ensopado de peixe temperado com sal da sua própria salina. Porque aqui, na Extremadura, os homens também cozinham. Os governantes de Portugal também beneficiaram com o valor deste sal. Usavam a receita para pagar a mercenários holandeses na defesa contra a Espanha. Outra tradição: os pães de sal. Formas esculpidas com água doce e sal marinho. Ofertas dos salineiros aos seus mestres. Chamava o ouro branco porque o sal nunca chegava para todos. E houve grandes fortunas feitas com o sal. O navio tinha 145 tripulantes. Podia acomodar até 600 passageiros. E a viagem de Lisboa a Goa durava 3 meses sem escalas. As pranchas eram de um vermelho escuro e brilhante, a fim de esconder o sangue dos feridos. Porém, o vaso de guerra nunca participou em batalhas. A fragata também integra a biografia do comandante Rocha e Abreu. Está ligada à sua família desde os tempos da monarquia. Os documentos e o anel de brasão do avô, adornado com as cores reais, moldaram a sua forma de encarar a vida. De facto, o meu avô era um monárquico perfeitamente assumido, que lutou pela restauração da monarquia em Portugal. Tornei-me monárquico. Tem muito de emoção, tem muito de sentimento, mas também tem muito de racional.
A glória da última fragata real. Uma história que José António adora contar aos jovens e aos menos jovens. O seu navio nunca mais há de navegar, mas isso não lhe faz esmorecer a alegria, desde que possa continuar a prestar serviço na fragata real. Sem dúvida que tenho muito orgulho. Por vezes as pessoas ficam muito saturadas por permanecerem muito tempo no sítio onde se encontram. Neste caso, não. Ponte 25 de Abril. Estende-se por 3.200 metros sobre o Tejo. Aqueduto das Águas Livres. Sobreviveu ileso ao terremoto de Lisboa em 1755. Tal como o Palácio dos Marqueses de Fronteira, desde 1959 que guarda Lisboa. O Porto de Cacilhas. Fundeado em doca seca está o derradeiro orgulho de um rei pacifista. A fragata Dom Fernando II e Glória. O último grande vaso de guerra português. Navegou pela rota da Índia até Goa, o lendário caminho marítimo descoberto por Vasco da Gama. Construído com teca num estaleiro de Damão, antiga colónia portuguesa na Índia. Ainda hoje pertence à Marinha de Guerra. O comandante José António de Oliveira Rocha e Abreu. Eu gosto da fragata no seu todo. De facto, posso dizer que esta é talvez uma das grandes paixões da minha vida, porque sinto a fragata um pouco também como minha. Foi um dos mais formidáveis vasos de guerra da sua época. Equipado com 50 canhões, durante 33 anos percorreu mais de 100.000 milhas. O equivalente a 5 viagens à volta do mundo. Os dias áureos da fragata chegaram então ao fim. Em 1963, o incêndio selou o seu destino. Durante décadas, os seus destroços definharam no Rio Tejo, até que se decidiu restaurá-lo e devolvê-lo à sua velha glória. O navio tinha 145 tripulantes. Podia acomodar até 600 passageiros. E a viagem de Lisboa a Goa durava 3 meses sem escalas. As pranchas eram de um vermelho escuro e brilhante, a fim de esconder o sangue dos feridos. Porém, o vaso de guerra nunca participou em batalhas. O seu destino estava traçado desde o dia em que nasceu, tanto no exterior como no interior destas paredes. Um legado ao qual poderá ser difícil escapar. Eu sentia o peso dessa tradição e do que essa tradição pedia. Sei que sou prisioneiro disso, de alguma maneira, mas não sinto isso como uma prisão, porque assumi isso e com isso passou a fazer parte da minha vida. O
Marquês desencantou o seu nicho muito próprio. Uma atividade que também honra a memória de sua mãe. O amor pelas joias, paixão partilhada por ambos. O que é que fascina? Eu sei lá, o brilho, possivelmente. É que eu toda a vida achei que não tinha imaginação. E de repente descubro a fazer colares e é uma coisa que me surpreende, que me parou completamente surpresa. Ponte Vasco da Gama. A ponte mais comprida da Europa estende-se por 17 quilómetros através do delta do Tejo. Do outro lado do rio encontram-se verdes pastos e touros negros. E uma antiga tradição real, a tourada. A primeira arena foi encomendada para celebrar o casamento de uma princesa, em Lisboa, no ano de 1451. Concebida para receber corridas de touros com lanças, evoluiu depois para a tourada à portuguesa, ainda hoje praticada na Arena de Alcochete. Sónia Matias é a primeira cavaleira tauromáquica de Portugal. Eu, desde muito pequenina, tudo me apaixonou. O touro, o cavalo, os trajes, a música, o público. Foi um leque de coisas que me fez apaixonar por esta profissão. Outrora as corridas de